Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje, uma aula que nós vamos fazer um resumo dos conceitos de média aritmética, geométrica, harmônica e ponderada. Então fiquem comigo até o final dessa aula para que vocês tenham uma noção completa sobre os conceitos de cada tipo de média. Vamos então para a nossa aula de hoje, que diz: calcule as médias aritméticas, letra A maiúsculo, geométrica G maiúsculo, harmônica H maiúsculo e aritmética ponderada com P. Muitas vezes essa aritmética ponderada também simplesmente se fala ponderada. Com pesos 1, 2 e 3. Lembrando que peso só se usa na média ponderada, ok? Com peso 1, 2 e 3 respectivamente, dos números 6, 4 e 9. Então nós vamos pegar como exemplo esses três números e vamos calcular a média dessas quatro formas aqui. E, naturalmente, cada tipo de média depende da sua utilização, da sua conveniência. Então vamos lá. Média aritmética. A média aritmética, vamos chamar de MA. Teoricamente, você vai fazer a soma de todos os valores, mais x1, mais x2, mas não importa quantos elementos tenha, xn, sobre a quantidade de elementos, que no caso que é n elementos, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho apenas os três elementos, 6 mais 4 mais 9, sobre quanto? Sobre 3, porque só tem 3 9, igual a 6 mais 4, 10 mais 9, 19 sobre 3, que vai dar uma média. 19 dividido por 3 vai dar 6,33, é uma dízima periódica, e vai embora. Mas não há necessidade de escrever dessa forma. Simplesmente você pode escrever assim, ó, 6,3 e coloca o traço sobre o número que vai repetir. No caso, só tem o 3, então fica o 3. Então você subentende que o 3 vai para o infinito. Ok? Então essa aqui é a média aritmética, que é a mais utilizada, é a mais comum. Agora vamos para a média geométrica. A média geométrica diz o seguinte: fórmula geral. A média geométrica é a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes até o xn. Então, é a raiz enésima, significa que se eu tiver 4 elementos aqui, é a raiz quarta. Se eu tiver 5, raiz quinta e assim por diante. E o produto entre esses elementos dentro da raiz, ou debaixo desse radical aqui. No nosso caso, como eu só tenho 3 elementos, então vai ser raiz cúbica de 6 vezes 4 vezes 9. Então isso vai dar 6 vezes 4, 24, 24 vezes 9, 216. Raiz cúbica 216. Pessoal, toma muito cuidado que o pessoal confunde muito raiz cúbica com raiz quadrada, por exemplo, que é o mais comum, não é isso? Raiz cúbica significa o seguinte: você tem que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes consecutivamente dê 216. Ah, professor, mas eu não sei como é que eu faço isso. Gente, eu sempre gosto de fazer por tentativa. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, é muito pouco. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, também é pouco. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Também é pouco. Mas como ele é final 6, por que não tentar 6 vezes 6 vezes 6? 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 dá exatamente 216. Então, a média geométrica é 6. Redondo aqui, deu exato. Entenderam? E a média harmônica, para mim, é o mais complicadinho. Porque a fórmula é assim: é 1 sobre o inverso sobre x1 mais 1 sobre x2 mais, não importa a quantidade que tem aqui, xn. Essa soma dos inversos, você vai dividir pela quantidade de termos. Então, olha só a complicação. Lembre que esse traço aqui é o traço principal da fração. Então, é uma fração sobre outra fração aqui. Então, no nosso caso, vai ficar assim, ó. Eu tenho traço principal, 1. Aqui eu tenho 1 sobre 6, é sempre o inverso do valor. Mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 9. Tudo isso dividido pela quantidade de termos. Quantos termos tem? Tem 3, então coloca sobre 3 aqui. Entenderam, gente?
Bom, então vamos primeiramente resolver esse cálculo. Primeiro, calcule a soma dos três termos. 1/6 mais 1/4 mais 1/9. Mínimo múltiplo comum é outra pedrinha no sapato de muitos alunos. Como é que calculo esse mínimo? Bom, faz o seguinte, coloque 6, 4 e 9, começando sempre com o menor número primo, que é o 2. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 vai dar 2, o 9 não dá, copia. Ainda dá por 2, né? Tem um que dá por 2. 3 não dá, 2 dividido por 2 vai dar 1, 9 também, copia, não dá para dividir por 2. Por 3. Por 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 copia, 9 por 3 dá 3. Mais uma vez por 3, 1 copia, 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando todos se tornarem 1, acabou. Multiplicando, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. Então, meu mínimo é 36. 36 dividido por 6 dá 6 vezes 1, 6. 36 dividido por 4 vai dar 9, 9 vezes 1 vai dar 9. 36 dividido por 9 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 6 mais 4, 10, 19 sobre 36. Então, aqui, ó, ficou assim. Essas três somas de frações vai dar 19 sobre 36. Então, isso aqui ficou 19 sobre 36. Ou seja, 1 sobre 19 sobre 36. Sobre 3. A soma deu 19 sobre 36, que por sua vez é dividido por 3. Então, olha só, gente. Essa conta aqui, ó, vamos calcular aqui agora. 19 sobre 36 sobre 3. O 3 é um número inteiro, mas eu posso transformar ele em uma fração. Como? Ele é como se tivesse dividido por 1, não é isso? 3 dividido por 1 dá 3. Por que eu fiz isso? Porque eu gosto de fazer essa conta aqui, ó, fração sobre fração. Você pode transformar fração sobre fração numa única fração, onde o numerador é o produto das duas extremidades. 19 vezes 1 vai dar 19. E embaixo, 36 vezes 3 vai dar 108. Então, nosso cálculo aqui vai ficar assim, ó, traço principal, 1 sobre 19 sobre 108. Agora vamos recair no mesmo caso. O 1 é um número inteiro aqui, né? Vamos fazer ele numa fração. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Traço principal, 19 sobre 108. Transforma ele numa única fração de novo. Ponta vezes ponta. 108 vezes 1 vai dar 108. 19 vezes 1 vai dar 19. Fazendo essa conta aqui, vai dar quanto? 108 dividido por 19 vai dar aproximadamente 5,68. Vai dar uma dízima não periódica aqui, tá? Então você faz a aproximação dessa forma aqui. Beleza? Entenderam? Então a média harmônica é a mais complicadinha de todas. Bom, agora vamos para a média ponderada. A média ponderada, gente, nada mais é do que uma extensão da média aritmética. É como se houvesse repetições de valores. Então, por exemplo, tivesse 6, 6, 6, 4, 4, 9, 9, 9. Enfim, não importa a quantidade de cada um que se repita. Simplesmente você pega e multiplica pela quantidade. No caso de pesos, é a mesma coisa. Peso geralmente é utilizado aí, principalmente no cálculo de média. Então, por exemplo, no primeiro bimestre, o peso é 1. No segundo bimestre, peso 2. No terceiro, peso 3 e assim por diante, tá? Cada escola tem um critério de avaliação. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer de conta que fosse notas. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer peso, eu vou chamar de P minúsculo, P1 vezes X1, mais P2 vezes X2, mais Pn vezes Xn, dividido pela somatória dos pesos. Ah, mas como assim, pessoal? Eu já vou explicar. Olha só. No nosso caso aqui, ó, como ele diz que pesos 1, 2 e 3, respectivamente, desses números, então significa que 1 equivale ao peso do 6, o 2 do 4 e o 3 do 9. Então você vai fazer 1 vezes 6, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 9, sobre a somatória dos pesos. O peso não é 1 mais 2 mais 3, então você coloca aqui
1 mais 2 mais 3 igual a 6 vezes 1 dá 6, mais 2 vezes 4 dá 8, mais 3 vezes 9 dá 27, sobre 1 mais 2 dá 3, mais 3, 6. Cuidado, hein, gente? Já vi gente simplificando 6 com 6 aqui. Não pode, tá? Aqui, quando aqui tem uma soma ao invés de produtos, se fosse todos os produtos, poderia simplificar. Mas não é. Então, 6 mais 8, 14. 14 mais 27 vai dar 41 sobre 6. Então, a minha média ponderada será igual a 6,8333 e assim por diante. Então, você pode colocar dessa forma aqui, ó, 6,8 e o traço você coloca só em cima do 3, porque o 3 é o número que vai repetir aqui infinitamente, tá? Não coloca em cima do 8, senão você poderia estar dizendo que vai repetir 6,8383. Beleza? Entenderam, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar sua dúvida. Beleza? Se você gostou da aula, achou a aula útil para você, não deixe de fazer a sua inscrição e também registra seu like aí, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube ajude a divulgar cada vez mais esse canal. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!